Até 30 anos é uma belíssima fantasia que a gente vive, né? Tudo até 30 anos é perfeitamente possível, nada é impossível, você é um super-herói. É a idade que a gente começa a admitir pensamentos que a gente não admitiria antes. Esse momento da transição de um período para o outro, de uma etapa da vida para outra, ele é estimulado por elementos externos, eu suponho, né? Pode ser até interno, né, também. Eu estou errado, eu acho. Você pode ser estimulado por problemas, ou por ideias, ou por movimentos ideológicos que você descobre, de repente, que é um caminho novo, ou que você estava num caminho diverso daquilo que devia estar. Pode ser através do sentimento, pode ser através do amor, não é isso? Uma paixão arrebatadora pode de repente, te dar uma girada na vida, uma mudada na vida, né? Pode ser tanta coisa, né? Eu imagino, que te leva a dar o chamado salto qualitativo. Não é isso? Quando você, né, aos 30 anos, essa descoberta do novo, eu chamo de salto qualitativo. Olá, como estamos? Estamos bem? Espero que sim, com 30 anos menos que você tem, espero que esteja bem melhor que eu estou um pouco passado, mas com uma reflexão clara. Se eu tivesse 30 anos menos, eu não faria nada do que tenho feito na minha vida. Na vida você tem distintos livros e distintas páginas para ir passando. E até completar tudo isso, você não se sente identificado com nada do que está fazendo, nem do que tem feito. Eu acho que a primeira fase, essa dos 30 anos, está tudo por ser feito, tudo por se fazer. E, portanto, é a ilusão. Você tem ilusão por fazer coisas que pode ser que aconteçam ou que não, mas tem muita ilusão. Tem muita capacidade de namorar, portanto, de sentir, portanto, de se expandir. Eu acho que você não começa a refletir sobre a vida até que você se encontra com uma situação que não estava prevista. E aí você é como um choque, né? Tem um choque e começa a refletir e falar, olha, por que está acontecendo isto? É que a vida é como eu tinha pensado que ia ser tudo de color da rosa, tudo bonito, tudo maravilhoso, ou realmente é uma história muito mais complicada que você tem que se mexer para conseguir o caminho certo, né? Eu nunca tive esses problemas de idade, sabe? De adolescência para adulto, de adulto para meia-idade. Eu nunca tive esses negócios, não. Não sei se é porque meu pai, quando a gente veio da Rússia, a gente foi direto para a roça em Minas Gerais. Ele cuidava da roça, né? Cuidava de fazenda das pessoas. E ele dizia para mim, Elke, perceba a mãe natureza, porque ela nos ensina tudo. Falei, mas você me ensina. Ele falou, não, eu também faço parte da mãe natureza. Só que eu erro, a mãe natureza não erra. E aí eu comecei a observar a mãe natureza, o movimento da mãe natureza, sabe?
Em vez de Dona Nélia, disse Nélia Pinhon. E depois Nélia. Senão Dona dá uma ideia de que estamos isolados, não é assim? Não, melhor não abolir esse tratamento. Eu acabei de fazer 30 anos. Chegando aos 30 anos, eu fiz uma pequena retrospectiva da minha própria história. O Thiago aos 18, que entra para a universidade, que se casa aos 25. Eu percebi que existem momentos na vida da gente em que a gente muda de fase. Movimentos da vida. Momentos em que a gente se movimenta. Esse documentário é, na verdade, a pesquisa sobre esses movimentos na vida da gente. Como é que eles se dão? Bom, eles são fundamentais, mas não creio que sejam sempre perceptíveis. Claro, estou na faculdade, é um momento histórico, aparentemente é uma ruptura. Eu diria que é uma experiência, mas nem sempre uma experiência consagradora, que vai forjar o seu caráter e a sua carreira, as suas decisões futuras, o ser que você vai vir a ser. Eu me dou conta, por exemplo, hoje, que eu me preocupo muito com a memória, eu acho a memória inventiva, não a memória mimética, a memória dispersa, a memória do mundo que está em você e a sua memória você a empresta para o mundo, não é? Eu percebo, por exemplo, que eu olho para trás, eu me lembro com uma satisfação profunda quando eu tinha 10 anos e fui para a Europa. Eu tenho outras ocorrências, talvez até mais importantes, mas não tão fundadoras. Então você termina sendo um ser que elege um momento muito tempo depois e que talvez não tenha a precisão como esses momentos que você citou. Casamento, filhos. Talvez o que realmente pauta a sua vida é uma grande emoção, mais do que as ocorrências históricas. A nossa vida é uma miscelânea. É um fragmento, é toda fragmentada a nossa vida. E você pega dela o que é de mais interessante num determinado momento para esquecer depois. Então, é um jogo de ilusões. Mas, claro, como você falou bem, há etapas que são muito importantes, mas não vão definir o seu ser. É uma plataforma, dali você vai voar. É uma plataforma. Você tem asas, você fica Ícaro por algum tempo, aí você voa. Mas o que importa não é a plataforma, é o voo. Eu acho que a mis 33 anos já fiz a primeira reflexão da minha vida. É a idade de Cristo. Essa idade que começa a sentir que acontecem coisas que chocam, que, portanto, mexem em você, nos seus sentimentos, em seu comportamento, né? Amadurecendo, sentindo que você tem que ter os pés no chão. Essas ilusões que falávamos antes dos 30 anos já começam, de alguma maneira, a fazer pensar a você muito mais, a você se assegurar muito mais, a você querer fazer um projeto no qual não está sozinho, está compartilhando com outra gente e, portanto, está começando a fazer um núcleo de vida completamente diferente. Todo processo pessoal, existencial, de qualquer ser humano é um movimento. Eu considero que é um movimento porque te tira do lugar, te obriga a esgarçar a tua vida, obriga você a abrir alguma coisa, senão você enlouquece. Ou seja, eu vou traduzir o que eu estou tentando organizar na cabeça. Ainda tem isso, a cabeça da gente, pelo menos a minha, é desorganizada. Eu faço um esforço enorme para organizar o pensamento. Porque às vezes eu gosto de editar esse filme que está no cérebro de uma maneira louca. Por isso eu gosto de comédia. Quando você não movimenta, você se fecha. Isso é perigoso. Porque você pode começar a sofrer e começar a gerar uma incapacidade de abrir, ou seja, de se expressar. Sempre que a gente se expressa, a gente está liberando pensamento. Eu preciso me expressar. E me expressando, eu vou ao mesmo tempo ouvindo coisas que eu disse e dizendo, pô, legal isso. Porque eu evito
organizar minhas palavras e meu pensamento em função daquilo que seria desejável pela sociedade, ou pelo mundo, pela pessoa que está falando comigo. Geralmente a gente usa isso para conquistar a mulher, né? Quando a gente, de repente, olha uma mulher, o homem tem a tendência, né? A mulher também, né? De se emperequetar, ele muda a postura dele, ele já olha de uma maneira diferente, ele já fala com a voz mais, né? Um pouco mais grave, mais... Ele começa a representar um homem que ele não é, mas ele tem uma ambição que é conquistar aquela mulher. Ele acha que se conquista uma mulher através da postura, da maneira de falar, quando isso é uma bobagem, né? Você conquista a mulher pelo que você é. Eu tenho a impressão que para cada um de nós, cada etapa tem um significado especial. E quando você mencionou 30 anos, para mim 30 anos representou muito. Eu me lembro nitidamente no dia que eu fiz 30 anos. Naquela época, 30 anos já era uma época de grande maturidade. Ainda não era uma pessoa totalmente estabilizada. Eu me casei chegando aos 30. Eu não era uma pessoa que tivesse uma vida marcada. E, de repente, 30 anos, eu falei, peraí, mas 30 anos eu cheguei num momento muito sério da vida. E esta etapa começou a me fazer verificar que eu já não era aquela criança. Mas eles passaram tão depressa que 30 anos, 40, 50, as outras épocas da sua vida vão sucedendo com tanta simplicidade, porque a vida vai comandando os acontecimentos. Você não os dirige, você é muito comandado por eles, embora nós sempre tenhamos a impressão que temos um livre-arbítrio permanente, que nós dirigimos tudo, mas existem acontecimentos que somos frutos deles também um pouco. Problemas, né, que as pessoas têm de, porque agora estou velho, porque agora estou não sei o quê, porque estou... Não, a mãe natureza, sabe, ela se movimenta assim, e eu me movimento junto com ela, né? Eu faço um pas de deux com ela, assim, legal mesmo, sabe? E eu acho que as pessoas que têm esse problema de envelhecer são da cidade, porque acham que não fazem parte da mãe natureza, né? Fazem parte. Também, a maioria não vê nem a galinha viva, né? Eu gosto de ser velha, sabe? É uma liberdade maior. É uma liberdade maior. Claro, isso pro inteligente, né? Porque não há coisa que mais me irrite no mundo que velho burro. Porque vocês que são jovens, vocês ainda podem ser burros. Nós, velhos, não podemos mais. De jeito nenhum. O pior que tem muito velho burro. Me irrita profundamente. Me irrita profundamente festa de terceira idade. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Porque todas as idades têm que estar juntas. Eu preciso aprender com uma criança de 2 anos. Eu preciso aprender com um menino de 12. Eu preciso aprender com um menino de 15. Eu preciso aprender com uma pessoa de 30, né? Porque pacote fechado ninguém é. Ninguém é. Aliás,
a frase que eu mais amo na vida. E às vezes, quando eu lembro, eu acordo e falo. É noite, 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 noite. É noite, 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 noite. Como se fosse um mantra. Só sei que nada sei, de Sócrates. Né? E cada dia é uma vida, e cada dia é um novo recomeço. Porque, na realidade, na mitologia grega, Morfeus e Thanatos são irmãos. Morfeus o som e Thanatos é a morte. Né? Então, todos os dias nós morremos. Um dia a gente nasce aqui, outro dia sei lá onde. Né? Eu gosto de surpresas. Existem fases onde eu tive que realmente parar e dizer, olha, onde que eu estou indo? Especialmente onde estou indo. Até certo momento eu não me preocupei com aquilo que aconteceu antes. Estava muito mais preocupado com tudo aquilo que devia acontecer, que para mim devia acontecer na minha vida. E às vezes que não acontecia. E que me levava a me perguntar, mas onde é que eu estou indo? Se isto não aconteceu, que foi aquilo que eu previ, que eu queria, tanto queria e não aconteceu, aconteceu outra coisa, que eu nem imaginava que podia acontecer. Os antigos tinham muito medo, morriam mais cedo e achavam que a redenção era sempre o paraíso. Então todos eles tinham que se lembrar que iriam morrer. E o ir morrer te obrigaria a algum ato moral muito importante. Então você se comportar bem na vida porque teria que morrer. Era um pouco oposto, porque a morte, ela comandava muito a vida. A morte era mais presente. Então nós passamos a tê-la tão frequente, ficou tão banalizada a vida, sob certos aspectos, que ela já não passou a ser essa companheira tão séria que chegaria um dia, ela pode chegar a qualquer hora. Então é muito importante, em vez de memento mori, que em latim significa lembre-se que vai morrer, até os imperadores romanos, para não ficarem tão importantes na sua pompa, tinha sempre uma pessoa que dizia no ouvido, memento mori, lembre-se que vai morrer. Mas eu acho que o importante é você se lembrar, para que essas etapas dos 30, 40, 60 sejam vividas com intensidade, memento vivere. Lembre-se que você vai viver. Isso é mais importante que se lembrar que vai morrer. Nunca tive essa angústia de que podia morrer subitamente. Não uma angústia, não. Para mim, a morte viria quando ela viria. Mas eu nunca interiorizei ela. Eu vivi no exílio lutando contra um governo que realmente que um governo que era violento. E eu sabia que em qualquer momento podia morrer num atentado, mesmo quando eu ia ser fuzilado, aí quando eu tinha 18 anos. Eu acho que essa foi a primeira vez que a morte se insinuou de uma maneira grave. Eu fui detido em Cuba e ia ser fuzilado. Esperei 28 dias para ser fuzilado com os outros que estavam sendo fuzilados. Esses homens saíam e não voltavam mais. Mesmo assim, durante 28 dias, algo me dizia que eu não ia ser fuzilado.
E os outros me falaram, olha, isso é perigoso. Você não aceitar, porque você não está aceitando a morte. E eu não aceitava, eu dizia, eu não vou ser fuzilado. Efetivamente não fui, 28 dias, milagrosamente não fui. Mas a partir desse momento se criou talvez em mim uma ideia de invulnerabilidade, algo talvez algo muito infantil, uma recusa a essa ideia da morte, mesmo vivendo com a morte o tempo todo, com a possibilidade dela. Pensava que tinha que fazer tudo o que tinha que fazer, sem pensar em qualquer possibilidade da morte acontecer. Quando você pensa em memento viver, você está dando a você mesmo, na sua atuação, de uma grande responsabilidade. Então você passa diante de cada momento a intensificar esse momento de tal forma que, como diria o poeta, que são pequenos gangues d'or que enchem uma taça, que são segundos, das horas. Então essa intensidade de vida faz com que você viva um momento presente como se fora um momento eterno. Independente do seu grau de instrução, independente do que a vida lhe provar, do que lhe trouxer de bom ou de mal, tem que saber valorizar a cada momento e dar a ele, então, a sua interpretação. E se você tiver um sentido de que este momento tem uma certa seriedade, você vai dar a ele uma qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, você não mede por 30 anos, 40 ou 50. Mas você, numa certa etapa, que são os 30, que seria a etapa de Dante, de passar para o inferno, a sinistra, tudo mais, você pensa um pouco mais seriamente. Mas depois dos 40, 50, 60, 80 que eu já passei, você dá a cada momento uma seriedade que ele merece e não o momento que teria sido vivido, o momento a viver. Isso aqui é importante. E aí ela fica eterna, porque são os momentos que vão cedendo. E como eu já dizia, a morte não deve preocupar muito, porque quando ela estiver presente, você não estará. E quando ela não estiver, você está. É simples como isso. tive passagem nenhuma, eu não vi, foi uma vida direta assim, né? Eu não parei para pensar que eu fazia 30 anos, porque eu estava fazendo 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, tinha um bebê de 1 mês. Eu ia pensar nos 30 anos? Aí, 40 também a mesma coisa. Só fui pensar um pouco quando fiz 50. Assim mesmo, porque quando eu era menina, 50 anos era um velho. E eu não estava me sentindo velha. Então eu parei para pensar um pouco. Mas a vida vai seguindo assim, ó. Né? A gente, depois como eu, que chega aos 80, que vai pensar que era feliz, né? Isso você faz depois, seja um julgamento que você faz depois. Quando você vai vivendo, não pensa nisso. Mas, como eu vivi bem, né? Não sei. A vida passa, o tempo ajudando, mudando o rumo, como um vento forte soprando, sem direção, fui levada para um lado e foste para o outro. Se nos encontrarmos, o tempo mudou tudo, a vida passou. Aí eu fiz, tá vendo? Que eu me desenhei.
O tempo é tudo, ele não deixa você perceber, não. Ele é danado. Quando você vê, o tempo passou por aqui. Ele é tudo. Ele conserta tudo, né? Coisas que você diz, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar por causa de qualquer coisa, um sentimento talvez, porque o sentimento é que marca a vida da gente, né? E o tempo conserta, ele bota para onde quiser. O tempo e o vento, né? O vento, eles andam juntos. E passa que a gente não vê. E às vezes não acredito que tem 80 anos. É difícil você saber as coisas porque o sentimento domina você. Não adianta você querer. Que ele chega, você quer ir por aqui, ele diz, não, é por aqui que você tem que ir, né? O sentimento marca toda a sua vida, toda. Quero dizer que faz tanto tempo que eu fiz 30 anos que 30 anos me parece quase que uma infância, né? Eu, antes de chegar aos 30, eu ambicionava chegar aos 30. O que é isso, ter 30 anos? Eu vivi numa época em que ficar velho era meio pecado. Foi a descoberta da juventude. A juventude sempre existiu, sempre teve suas características, sempre teve tudo isso. Mas numa sociedade de consumo voltada para o mercado como a nossa, a juventude entrou como um mercado novo em potencial muito grande. A onda jovem, né, na década de 60, final de 50, a onda jovem. E fora tão forte isso que a juventude entrou na moda de tal maneira que ficar velho era pecado. O mercado não permitia isso, porque vendia muito, vende muito. É uma parcela do mercado enorme a juventude. E o mercado não tem nenhum pudor em ir comendo tudo que aparece pela frente. Então entrou a juventude no mercado, depois as crianças, depois os bebês, depois o mercado gay, depois cada hora vem um mercado, entende? Das senhoras gordas, o mercado das senhoras magras, e a juventude virou um produto desse. Então, essa questão da juventude ficou complicada, você sair da juventude, que na verdade o que está acontecendo quando você está batendo os 30, é que você está saindo da juventude e você vai entrar num outro movimento. E na época, fazer 30 anos era quase que ser relegado ao segundo plano. Estar velho, careta, e não serve mais para nada. E eu acho que os Beatles chegaram a falar isso na época, é uma palavra de ordem que correu muito. Eu desconfio de todos que tenham mais de 30 anos. E tem todo um pensamento conservador de uma classe, de uma faixa etária, que representavam tudo aquilo que os jovens da época contestavam. Todos eles têm mais de 30 anos. A Margaret Thatcher tem mais de 30 anos e a gente tem todo o direito de desconfiar dela. Você está entendendo? O Tony Blair tem mais de 30 anos, a gente tem todo o direito de desconfiar dele. Aqui meu pai que estava no Gulag, ou seja, prisioneiro político na Sibéria. E é uma foto fantástica, porque eu nunca vi alguém assim, com essa postura em campo de concentração, né? Porque normalmente as pessoas são prisioneiras. E ele estava prisioneiro. Aliás, na língua russa não existe o verbo ser, é estar. E eu acho que todos nós, ninguém é, todos estamos numa situação, daqui a pouco vai ser outra, né? Mas com a cara assim, ó, quem diz, eu estou preso, mas eu não sou preso.
Eu não acumulo. Experiências jamais, criança. Senão você não vai para a próxima página. O começo de novo, começo. Hoje eu comecei. Não trago, não acumulo, porque o que foi ontem não é mais hoje. Não tem como acumular. Aí você começa a olhar para o passado, né? E olhar para trás e você vira estátua de sal, né? Outra coisa que é interessante na velhice, porque eu, por exemplo, perdi tesão de periquita, né? Já não transo mais, já tem uns 2 anos que eu perdi tesão de periquita. Não sou mais escrava de hormônio. Isso é uma liberdade fantástica. Eu gostava de trepar. Eu tive 8 maridos. Mas é muito bom não trepar também. Quer dizer, o orgasmo agora não é mais físico, né? Que eu tinha também, mas agora potencializou. Potencializou. É muito bom. Muito bom. O médico até queria fazer reposição de hormônio. Eu falei, não. A mãe natureza determinou que eu não tivesse mais tesão. Eu não vou forçar. Pra quê? Né? Cada coisa a seu tempo. Gosto disso, de pensar isso. E gosto de ser diferente hoje do que ontem. Gosto de viver novas coisas, novas possibilidades. Nunca trazer... Sabe, tenho as minhas memórias, claro, o meu passado foi ótimo. Foi muito bom. Eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho uma vida muito boa, sabe? Espiritualmente, principalmente. Materialmente, nem tanto, mas eu não ligo. Sabe? Também tomo muito remédio, a velhice tem seus efeitos colaterais, né? Eu tenho um saco de remédio assim. Aí o médico falou pra mim, cuidado que a tua vida tá aí. Eu falei, foi pro saco. Esse é um filme dessa época, de um cidadão que faz 30 anos e passa a sua vida limpa aos 30 anos e ele acaba se matando no final do filme. Dentro dessa ideia de que acabada a juventude não há mais nada a ser feito. E tudo que vem depois está tão consolidado, está tão controlado pelas elites, pelas classes dominantes, pela ideologia dominante, que não há nada a ser feito. Você entrar no time dos velhos é melhor morrer, entende? Isso é até engraçado, eu falo isso hoje porque vou fazer 80 anos. E eu não sei o que é isso, entrar no time dos velhos. Eu não sei o que é isso também da eterna juventude. Eu tenho o mesmo elan vital, a mesma força vital que eu sempre tive. Eu tenho algumas dificuldades físicas, alguns limites, mas há muito tempo parei de me preocupar com o que eu vou fazer com a minha idade. É uma coisa interessante, porque quando você nasce, todo mundo fala, faz isso com o bebê, faz isso com o menino, você educa o menino. Não faz isso, menino, criança boazinha não faz isso, menina não faz isso, menino não faz aquilo. Adolescente, você é adolescente, cuida do adolescente, adolescência é isso, é aquilo. Não, você agora é um homem maduro, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Todo mundo ensina você a crescer. Ninguém te ensina a envelhecer. Ninguém te ensina a envelhecer. Não tem como ensinar. É um processo único, pessoal, intransferível. Cada um administra o seu processo de envelhecimento. Então, também não há nem regra para você envelhecer. E eu me sinto hoje muito mais vivo, atuante, com vontade de comer todo mundo do que aos 30 anos. Você está entendendo? A tesão se multiplica, avança. Entende? O projeto, o sonho, tudo vai adiante, desde que você não se limite a adquirir uma aposentadoria e ficar jogando xadrez numa praça da cidade com os outros velhinhos. Entende? Você não tem que assumir isso. Com 57 anos eu dei o primeiro salto mortal na minha vida. E quando eu dei o salto mortal,
que é aquela coisa que você vira, você vê o espaço que quase que na sua totalidade. Você nunca tem noção do que é que está aqui atrás, né? Você, pessoa, você está andando, isso aqui é um lado oculto que você não sabe. No salto mortal você tem visão disso tudo. Essas coisas vão te modificando como pessoas. E é claro que modifica o seu ponto de vista a respeito das coisas também. Quando eu começo a sentir que eu estou ficando acomodado, burocratizando o meu comportamento, não só a minha representação, mas o meu comportamento de vida, eu procuro chacoalhar com alguma coisa nova para mim. Imagina se eu saio fora da estratosfera como Gagarin, que via que o planeta é azul. Isso aí mexe muito com a gente. Então, quando eu quero realmente fazer uma transformação, mexer com o meu eixo, criar dificuldades para mim do meu comodismo, eu faço uma coisa dessa. Ou vou escalar uma pedra, vou dar um salto de paraquedas, ou vou dar um salto mortal. É uma passagem de nível, que é aquilo que você coloca dentro do seu mote, né? Da sua busca, do seu objetivo. Você tem que mexer na tua natureza para poder mudar o rumo das coisas. E isso aí, às vezes, não é muito fácil, não, porque a natureza da gente está sempre buscando acomodar a gente de uma certa forma, né? Se você quer a Gestalt, se você correr numa pedra, no rio, pulando de uma pedra para outra, eu já fiz isso, você, para escapar da queda, para escapar disso, sei lá, você adquire uma nova proporção de presença em você. E isso, às vezes, eu faço, buscando esses aspectos. É quando realmente eu tento buscar uma mudança geral no meu comportamento. John Scurry, ele dizia que o processo de formação do ser humano tinha sido um negócio de mais de 250 milhões de anos, onde o aprendizado e a evolução, ela fica toda ela no inconsciente da pessoa, que se você lançar a mão ali de alguma coisa em determinado momento, se você não se armar para aquilo ali, você vai bater naquele ponto ali e vai conseguir pensar aquele instante do aprendizado. Não sei, isso aí entra a metafísica quase, eu não sei falar sobre isso, mas eu lanço mão disso às vezes também. Essa coisa do inconsciente que você solicita dele, diz assim, eu quero que o meu inconsciente me ajude a fazer uma boa entrevista hoje, que ela seja esclarecedora, que ela alcance o objetivo. Deixo isso solto lá no inconsciente, ele vai soltando. Aí eu já não tenho muita regra, não. Mas eu sei que dá certo. É esse salto provocado que eu acho que você tem que dar para poder haver a transformação. Eu acho um pouco isso. Abaixo a gravidade! O Abaixo a Gravidade. Abaixo a Gravidade. Eu até trouxe a capa para lhe mostrar, para você dar uma olhadinha. Olha, a coisa é bem essa, a síntese é essa. É o pensador que retrata esse homem ocidental que ficou preso em sua mente, o labirinto da mente, para tentar equacionar e resolver os problemas
do mundo, da existência e tal. Então nós temos exemplos de filósofos, de ideólogos, de gente do mais alto nível. Mas eles chegaram, no final do século XIX, início do século XX, a um beco sem saída. Porque a mente, que é uma maravilha, não vai resolver os nossos problemas. Às vezes os problemas mais comezinhos, os mais bobos, ela não vai resolver sozinha. Ela precisa de um plus. E esse plus é dado por uma coisa que é indefinível. Você pode chamar de poesia, pode chamar de religião, arte, religião, que está ali naquela fronteira ali dessas coisas. Antes da gente começar, que você já foi pro... Ah, é? Deixa eu só botar uma coisa pra rodar. Deixa eu falar só uma coisa aqui, eu vou pedir licença para desligar a geladeira, porque eu acho que quando ela ver o carro de novo vai fazer um ruído. Faça aí, jovem. Faça, fique à vontade. Tudo que lhe compete, lhe compete. Vai esquentar sua cerveja, é isso que eu tô querendo fazer. Ah, você pode botar no congelador para gente tomar depois, né? Em oposição ao pensador, que é esse homem ocidental que buscou no labirinto da sua mente as soluções para os problemas existenciais e não encontrou, porque o pensador é a síntese desse homem que fica assim. Ele não está feliz. Você pode dizer que ele está pensativo, mas quando você vê o homem pensativo do Oriente, ele está contemplando, ele tá meditando, ele está com o olhar no infinito e está numa atitude relaxada, serena. É bem diferente. E esse nosso homem que não aprendeu a meditar, ele fica tentando resolver o problema com o pensamento, que é o oposto da meditação. Meditação é passa pensamento, passa mais, vai passando que eu tô achando divertido, vai passando, você não me seduz, você não me captura, você não me fisga. Eu não vou acreditar em você, você é como o vozerio de uma manada. Na verdade, o que me interessa é o silêncio. Quando você passar à vontade, foi, aí a mente vai ficar vazia para poder receber luz. E eu vivo, de alguma forma, numa busca dessa luz que é quase patológica agora. Porque agora o tempo está diminuindo para mim, a ampulheta está tendo menos areia, cada vez menos areia. Mudou a minha vida quando eu me tornei mocinha, né? Uma mudança muito grande, hormonal, emocional. Então isso já dá uma mexida grande na mulher, né? Outro momento que mexeu comigo foi quando a minha sobrinha nasceu. E quando ela nasceu, ela virou um pouco minha filha, porque nós morávamos juntos. Eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, todo mundo junto. Então eu fiquei um pouco mãe. Fiquei um pouco mãe, né? Só que não é. A gente pensa que já é. Aí quando eu fiquei mãe mesmo da Luana, aí é uma mudança radical. Porque você nunca mais é só você.
É impressionante o pensamento materno, como ele é sempre dois, nunca uma pessoa só. É sempre duas pessoas. Então, Luana foi uma figura, assim, muito importante, né, na minha vida. São 9 meses, o neném dentro da sua barriga, mexendo. A gente se fala, né? E quando nasce, né? O parto em si, ver aquele neném, ele vir aqui e se beijar aqui, sabe? É uma coisa que inesquecível. O primeiro, é como se fosse um beijo. É o primeiro beijo assim, do teu filho em você. Que fica assim, sabe? Uma coisa... E é chato porque eu fiz cesariana, não fiz parto normal para abraçar. Porque eles amarram a gente. Um absurdo. Eu reclamei muito. Eu queria abraçar também. Ela me pegar assim, era uma delícia, mas eu queria abraçar também. Bom, mas enfim, então esse momento não tem pra ninguém. Eu tenho ele filmado. Toda vez eu choro. Não tem uma vez que eu não chore quando eu vejo. É muito emocionante. Não tem nada mais bonito nesse mundo. Não tem. Não tem. O meu primeiro filho, eu nem fui para minha casa. Eu fui para casa de minha mãe. Fiquei 40 dias lá. Ela que cuidou. Banho, embigo, aquelas coisas todas foi com minha mãe, né? Depois de 40 dias, quase que eu não queria mais ir para casa, a minha. Queria ficar com ela, né? Mas aí fui. E aí eu senti muito, assim, amamentar. Eu amamentei mesmo para valer todos dois. Aí já não saía para as coisas de teatro, cinema, as coisas. Eu tinha que ficar mais com eles, entendeu? Então, enquanto eu podia ficar com eles, eu fiquei com eles. Depois eu trabalhava, porque eu trabalhava, e depois de um tempo, quando acabava a licença, aí voltava o trabalho. Aí, mas eu senti um baque. Eu digo, ai meu Deus, que eu não vou mais sair de noite. Acho que eu não vou mais dormir a noite toda, que eu adorava dormir, como adoro até hoje. Eu acho que eu não vou dormir mais nunca a noite toda. Isso me dava uma agonia. E depois a gente vai passando, vai acalmando mais. Se eu tivesse filho hoje, eu seria maravilhosa, porque eu não ia me incomodar de amamentar, nem de não sair de noite. Mas quando chega nova, você fica pensando mil coisas. Mas foi uma fase que eu tirei de letra, entendeu? Estava com toda a força da minha juventude e tirei de letra dos meus filhos. Essa fase, esse choque foi brabo. Dos 39 para os 40, eu dei uma guinada na minha vida terrível e eu pedi a separação. Eu tive essa força total de me separar, casada já com quase 15 anos de casada. A separação foi, assim, enlouquecedora, porque a mulher pedir a separação é um negócio sério, né? O homem não queria a separação. Aí foi uma luta terrível. Outra coisa, quando eu fui conversar com meu pai, ele disse, só por morte. Só aceito por morte. Quer dizer, eu não aceitava a separação. Foi uma fase dificílima, que é filho adolescente, mas eu, sei não, saí bem dessa. Tinha umas dorezinhas aqui assim, sempre. Eu sempre estava dando uma massagenzinha aqui. Para refletir, eu percebo nitidamente cada mudança. Por exemplo, eu, quando era jovem, era bem mais dramática. Eu sofria muito, Quer dizer, hoje eu acho que eu sofri mais que o necessário, mas naquele momento era assim que eu era assim. As coisas batiam com muita força, doíam muito. Principalmente perdas afetivas, né?
E perdas mesmo, assim, por falecimento e tal. E, bom, as afetivas, eu chegava, quando muito jovem, chegava a adoecer. Chegava a adoecer. Teve uma coisa muito grave na minha fase bem jovem. Quando acontecia uma coisa muito grave, me passava pela cabeça, eu acho que acontece com muita gente, ai, não quero mais viver. Isso era muito sério. Bom, eu trabalhei muito tudo isso na psicanálise, né? Descobri que eu tinha um problema sério de rejeição, porque eu fui rejeitada na barriga pelo meu pai e minha mãe tentou me abortar. Isso tudo foi trabalhado na análise e não resolve, mas você tendo consciência de por que você sofre tanto, por que você faz tanto drama, tendo essa compreensão facilita bastante. As coisas que mais me marcaram foram as mudanças de idade, a partir dos 30. Porque quando a gente é muito jovem, 30 anos é muita coisa. Eu tive a crise dos 30, dos 40 e dos 50. Depois eu cansei. Emocionalmente, eu acho que a tal a famosa maturidade, eu só me lembro assim de ter chegado perto da maturidade e de uma certa sabedoria para lidar com as questões que mexem muito com a gente, né? Já com quase 50, já aos 50. Eu vou fazer 70 agora e a gente vai aprendendo também que ninguém era feliz 24 horas por dia. E eu acho que, inclusive, nesse mundo que a gente vive, tão atribulado, tão esquisito, tão desigual, tão violento, uma vez a minha comadre Marília Pera falou, ser feliz é privilégio de ignorantes. Eu achei meio forte. Hoje eu concordo com ela. Por mais que as coisas corram bem na sua vida, se as coisas em volta não estão bem, se as coisas não estão bem no seu país, se a coisa não está bem com todos os seus familiares, com os seus vizinhos, enfim, com o seu irmão, né? Somos todos irmãos, não dá para ser totalmente feliz. E a gente tem que eu acho hoje em dia, às vésperas dos 70 anos, é que a gente tem que aproveitar muito os momentos, os bons momentos. Hoje em dia eu tenho essa preocupação de curtir a família, porque a gente não sabe o dia de amanhã, de curtir os amigos e os bons momentos. Entra a gravidade. Tem a gravidade da situação, a gravidade da doença, a gravidade do acidente, a gravidade peso, a gravidade que vai puxando as banhas para baixo, os peitos para baixo, as pelancas e tal. E a gravidade dança gravitacional no espaço infinito, etc., dos astros e tal. Aí eu viajei nessa onda e imaginei que esse homem ia desfazer essa postura de pensador
lentamente ele ia se desfazer dessa postura e ia passar para uma postura onde ele olhava não mais para dentro do labirinto dentro de si, mas para um abismo que é um outro abismo, mas é um abismo real. É o abismo do espaço infinito, no zênite. E ele estaria com o plexo aberto, né? Com tudo isso, o plexo solar aberto. E, em vez de um olhar de que olhar tem esse pensador? É um olhar de senho franzido, de preocupação, de problema para ser resolvido. Na verdade, esse senho não é mais franzido e a sua expressão é de pasmo, absoluto pasmo e alegria também. Um pasmo alegre, quase a cara de um imbecil, de um beócio, né? De um homem extasiado que fala assim, puta que o pariu, quão é grande, quão é insondável, quão é infinito. Cara, não está dentro da minha cabeça. Que bom que não está dentro da minha cabeça, nem está dentro da cabeça de ninguém. Vamos parar aqui um pouco? Vamos pra lá! Sete décadas e pouco, já tem alguns movimentos. Eu acho que não existe caminho certo nem caminho errado. Existe aquele que você vai trilhar e que você acha que deve ser aquele. Estou indo pelo caminho certo? Chega um ponto em que você não tem certeza de mais nada do que está fazendo, se é aquilo mesmo que vai fazer, ou o que é que você vai fazer de sua vida. Antes de começar, você falou no Hamlet, eu me lembro do Hamlet com 30 anos do personagem, mais ou menos essa coisa quando surgem as grandes dúvidas, que é o ser ou não ser ou não ser. Eis a questão. Se propõe como uma questão. E quando você chega aos 70, você está mais ou menos como o velho bobo do Rei Lear, tendo passado por Ricardo III, o ator maquilador. Maquinador. Olha, trabalhei em casa de família, botei muita barraca na porta para me sobreviver, vendendo churrasquinho. Não tem vergonha de falar. Ah, mas você expõe isso? Eu digo, expõe. Isso para mim é um orgulho, que hoje eu sou o que eu sou, mas eu não posso esquecer do passado. Se eu não tivesse um passado, hoje eu não teria um presente.
tem que apanhar para depois. Tem a tempestade e agora está vindo a bonança. Se você não tiver um passado, você não pode descrever o futuro. Precisa dele. Preciso. Então eu tenho que contar do passado. A gente vai envelhecendo, ou vira a besta do Rei Lear, ou você vira a besta e com alguma sabedoria. Eu digo sempre a meus alunos, quando você vai fazer uma peça, você tem que encontrar amor e humor. Até então, eu vim encontrando o amor dentro do que eu estava fazendo. E aos 70, depois de uma carraspana, como diz lá em Sergipe, braba, eu encontro o humor. E até hoje estou com ele e para conservar. Tive noiva 2 vezes, tive decepção. Por cada porta eu perdi um casamento. Porque eu era noiva. Em 66 eu fui intérprete. Então ele não gostava de samba. Mas eu não falei para ele que eu ia desfilar. Que quando eu esqueci também que naquela já tinha televisão, que quando ele me viu, ele me viu na televisão. O maninho em casa, sei lá, mamãe, a dama com os 2 faletes ao lado. Ali acabou o casamento, mas não tenho arrependimento. Viver com as pessoas, curtir. Eu não gosto, não bebo todo dia. Estar assim numa rodinha assim com os amigos, tomando uma cervejinha, batendo um papinho. Isso é muito gostoso, você viver a vida. É muito gostoso. Você deve agir dessa forma, hein, colega? Tem que agir dessa forma. Porque a vida é curta. Então a gente tem que viver os melhores momentos, os bons momentos. Tá bom? Eu faço muito também isso, pesquisas pessoais. Sabe, fico observando o movimento das pessoas, como é que elas são, como é que elas pensam, o momento. Eu tenho curiosidade disso também. A Elke, olha pra Elke de 30 anos, a Elke hoje. Eu não lembro dela. Não tenho, sabe, não fiquei ali, não. Olhar para trás, saudade do futuro. Tem tantas coisas na vida que estou em disposição de novo preencher elas, que me dedicaria exclusivamente a isso, a que a vida me fosse dando, me fosse alimentando. Porque o alimento não só é o que todos os dias queremos, alimento de comida ou alimento sexual. Não. É muitas mais coisas. Senão você fica absolutamente vazio. Passa por a vida sem tomar conta de que o que está acontecendo perto de você. Se assiste só à televisão e está escutando o que eles querem que você escute para que você faça, aí você é um instrumento sem mais. Não é uma pessoa formada, com experiência, que, portanto, pode ajudar a outras pessoas a se enriquecer. Eu acho, sabe, que a nossa vida, ainda que você pense dominá-la, ou que tenha uma biografia, uma sequência, uma trajetória biográfica, ela continua sendo um grande mistério. Porque você depende de tantas coisas para se conhecer, e por mais que você pense que se conhece, você
não desvela, você não tira todos os 7 véus da Salomé. Você tem muito mais que 7 véus. Você tem enigmas, você tem mistérios e tem encantamentos, que é preciso dizer e reconhecer que você tem encantamentos, independente de que alguém os atribua a você ou não. Você tem que acreditar que, como ser humano, você tem encantamentos. Você é um ser que, até um envelhecer, que não é fácil, pode ser uma etapa original, que nunca foi vivida antes, até porque você dá os primeiros passos na velhice ou no envelhecimento com um ar de novidade, como o jovem sente quando vai ser jovem, quando vai ser impulsivo, quando vai ser amoroso, né? Quando vai ser um desastre maravilhoso, né? E a velhice também, o envelhecer também. Todas as etapas não são esclarecedoras. Elas são misteriosas, mas ao mesmo tempo, porque o são esses enigmas, né? É uma maravilha. Ela não garante o dia de amanhã. E, portanto, você é livre para inventar o seu dia de amanhã. De repente, você está, assim, sentada na sua sala, na sua casa, diante dos objetos que você acumulou ao longo dos anos, até com certo exagero, talvez, porque acreditava na imortalidade humana, né? Os objetos têm um pouco encarnam esse tom simbólico, e você vê que realmente você sabe pouco do teu dia. E essa é uma esperança, saber conhecer pouco às vezes é uma esperança. É uma fé na vida, no respirar, no arfar da vida. Você acumulou uma série de experiências. E a experiência é como uma lanterna voltada para trás. É muito difícil você passar a sua para alguém. É uma coisa muito individual a experiência de cada um. Mas que ela existe e dá um grau de sedimentação. Então são as várias camadas, que a vida é uma espiral e que tem vários platôs. Você falou do platô dos 30 que ele tocou. Platô dos 40, 50, 60, 70. Depois o espiral ficando mais longe, você não conta muito, vai se perdendo nas nuvens. Você vai subindo com ele, sempre dando uma parada. E é evidente que em cada fase você tem uma vivência que não é exatamente igual à outra. Se você corrigir com a experiência de uma fase à outra, já existe um erro, porque a sua ótica é diferente da que você teria anteriormente. Mas é evidente que você tendo a mesma ótica e conseguindo reproduzir a mesma situação, já lhe marcou muito, você vai perguntar, teria resistido ao beijo daquela linda senhorita? Aquela menina linda? Ou teria corrido? Ou teria ficado tímido? Ou naquela situação teria feito isso ou aquilo? Nós teríamos que lutar contra essa obrigação de estabelecer patamares e acreditar que eles é que forjaram o nosso ser. Porque isso é uma prisão. E você, com isso, tendo em vista só esse patamar determinado que você mencionou, você esquece de ver os estilhaços esplêndidos da sua vida, as notas musicais da sua vida, a sua sinfonia, que é uma sinfonia que só você escuta, os outros não escutam. Não podemos contar o tempo como abstração física, como nós, seres humanos, inventamos essa coisa de contar o tempo. Não se conta o tempo, não se conta o tempo. Nada que está dentro de você mede o tempo. A sua alma é ancestral. Ela não conta o tempo. A alma é jovem e velha, jovem e velha. Então, o novo e o velho são aspectos da mesma coisa. Não tem uma diferença entre uma coisa e outra. E, para mim, só é novo o que está ligado à sua antiguidade. Você não tendo um contato com a sua ancestralidade, você começa a saltar e a botar data. É a data, esse ano, isso, aquilo. E você mesmo não se coloca aí. Eu sou eternamente jovem,
e sou eternamente velho. Velho, velho. Minha alma é antiga, antiga, velha, velha. Viveu mais do que é permitido a uma alma viver em uma única geração. Eu trago o sentimento do homem, do tempo dentro de mim. Eu trago a ancestralidade e a memória coletiva da humanidade em cada gesto que eu faço. Tudo tem o seu tempo, é o seu tempo. É o tempo de Edgar, de Tiago. Esse aprendizado é o teu caminho, né? Ninguém pode, é intransferível, é pessoal, intransferível. E fugir dessa rota é fugir de si mesmo. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você que tem que fazer a sua vida. Então você vai ter que trilhar esses vales, esses espinhos, essas doenças, tomar esses remédios, sofrer essas dores, tomar essas dores de corno que são insuportáveis, a dor do abandono, a dor do... Aí eu digo agora mesmo que meio que transcendendo a dor de hoje já, porque eu tô falando agora para o Edgar de hoje como se eu tivesse 20 anos a mais. Ele disse, porra, essa palavra que eu dou para um menino de 30 tá valendo para mim, dita pelo meu velho de 80. O cinema é tão fascinante que ele permite, como muitas artes, né, teatro, todas elas, permite vários olhares. Você pega o Antonioni, quando ele faz um plano, ele olha aquele visor de uma maneira diferente da maneira que eu olho. São olhares diferentes, estilos diferentes. Para uns o cinema é visceral, mexe com a alma, né? Mexe, dá torcida, torce lá dentro, fígado, coração, né? Sofre, sofre. Para mim o cinema é movimento, é música, é brincadeira, é riso. São olhares diferentes. O que eu quero te dizer, que eu estou tentando elaborar, é que você deve seguir o que te trouxe aqui. Você saiu de casa com um grupo de amigos, com uma equipe, com um equipamento para fazer um filme. Você tem um filme na mão. Não tenta fazer esse trabalho como um engenheiro calculista projeta uma ponte, um engenheiro projeta um prédio, um arquiteto, uma casa. Deixa fluir. Se eu te dei alguma ajuda, foi no sentido de que eu me mostrei como sou. Eu me mostrei espontâneo, um pouco alegre, trabalhando os seus sentimentos, fugindo da razoabilidade, fugindo da lógica. Faça disso o que você quiser. Não vou cobrar royalties. É seu. Então, esse filme são presentes que você recebe. Você vai receber um pouco um presente meu, um presente de outros que você vai conversar. Podia se chamar presentes. Faz tanto tempo. Toda fragmentada, Tem nossa, seu uma tempo, plataforma. seu- Você tem asas, toda Você fica fragmentada, nossa. É uma belíssima fantasia. Sempre o vento, né? O vento. Mas eles o vão que importa não é Só é plataforma. novo, está ligado à sua intimidade. Saudade do futuro.
que move tudo, refaz. Move o que move tudo, que desfaz. Refaz. Move o vento, o tempo voa, tempo move, vento à toa, tempo de olhar outra vez, com outro olhar.